Olá, pessoal. Então, vamos continuar aqui nossa palestra. Eu estava discutindo com vocês a respeito da escolha do método de preparo de amostras ideal para que a gente possa fazer a análise de determinada espécie em uma amostra, né? Bom, eu discuti com vocês a respeito dessa necessidade de conhecermos bem os métodos de determinação que temos disponíveis dentro do laboratório, né? Eu tenho que conhecer bem os equipamentos que eu tenho disponíveis e o que eu consigo fazer com aquele determinado equipamento, o que ele consegue me fornecer de respostas em termos das análises, né? E conhecendo bem esse método de determinação, eu vou conseguir fazer também uma boa escolha em termos do método ideal de preparo de amostras, né, que seja compatível com esse método de determinação. Obviamente, né, a gente trabalha com o que tem disponível dentro do laboratório e a gente tem que tirar o máximo possível, né, de desempenho dos equipamentos, evitando, logicamente, o desgaste desse equipamento e danos, né, inerentes ao método que é desenvolvido. A gente vai discutir isso tudo ao longo dos próximos slides, tá? Bom, então quando eu tenho um determinado método para ser desenvolvido, né, quando eu quero fazer uma análise laboratorial, para a obtenção dos resultados eu tenho que pensar nas seguintes etapas, né? O método de análise ele é eficiente, simples e rápido. Isso tudo é necessário ser contabilizado, né, naquele processo de criação, né? A gente tem que ter um método que ele possa fornecer a resposta analítica que a gente necessita, mas ele também tem que conciliar algumas características como simplicidade e rapidez. O método de análise ele implica em danos aos materiais nos quais as amostras serão tratadas e analisadas, né? Eu não posso ter prejuízo em termos de desgaste dos equipamentos, não posso danificar nada e também não posso colocar o analista em risco, né? O método de análise é passível de erros sistemáticos, então o erro sistemático ele tem que ser identificado e, se possível, eliminado, né? Então, eu não posso correr o risco de ter perda por volatilização do analito de interesse, eu não posso ter perdas por adsorção, eu tenho que eliminar os riscos de contaminação, então tudo isso tem que ser monitorado e identificado antes de iniciar, né, a minha análise. O método ele é seletivo o suficiente para fornecer aquela resposta analítica que eu preciso? A gente já discutiu a respeito dessa figura de mérito no início dessa disciplina. Se você ainda tem dúvida, né, em termos da diferença entre especificidade e seletividade, compensa abrir os primeiros vídeos que eu compartilhei com vocês. O método ele pode ser desenvolvido com a mínima manipulação da amostra, então isso é uma informação importante. Né? Quanto menos etapas de manipulação, menos erros sistemáticos eu vou inserir ao longo do meu método. Né? Então, se eu conseguir fazer o mínimo de manipulação possível, eu estou minimizando erros no resultado final. Bom, então, tudo isso tem que ser considerado e vou dar mais um exemplo para vocês. Né? Nós discutimos nas transparências anteriores a respeito de diferentes amostras, né? Tinha amostras de ar, amostra de solo, amostras líquidas, e nessas amostras a gente tinha mercúrio, né, presente em concentrações distintas, né, faixas de concentrações típicas distintas para aquelas diferentes amostras. Bom, eu vou dar dois exemplos aqui de formas de determinação do mercúrio. Eu posso fazer a determinação via espectrometria de absorção atômica com geração de vapor frio. Essa é a sigla, né, que representa essa técnica. E o limite de detecção, né, que eu consigo determinar o mercúrio usando essa espectrometria, vai de 1 a 500 nanogramas por litro de mercúrio. Então, eu tenho que, se eu tiver necessidade de determinar mercúrio naquelas amostras, eu tenho que analisar, né? Esse limite de detecção aqui é compatível com aquelas amostras? Talvez eu precise utilizar a espectrometria de fluorescência atômica com geração de vapor a frio.
representado por essa sigla. O limite de detecção dessa técnica é igual a 0,5 nanogramas por litro. Então, eu consigo determinar concentrações menores aqui, né, por essa técnica. Então, tudo isso, pessoal, tem que ser analisado, né, tem que ser mensurado antes de iniciar, né, a minha análise. Aqui é o método de determinação. E, obviamente, antes de chegar aqui, eu tenho que ter feito o preparo da amostra. E o preparo da amostra tem que ser compatível com essas técnicas, né? O meu laboratório tem que ser compatível com esse nível de determinação tão baixo, né? São concentrações baixíssimas. Então, eu não posso ter uma amostra contaminada para determinar concentrações tão baixas, tá bom? A gente tem que pensar num amplo sentido quando a gente vai trabalhar com técnicas tão refinadas. Bom, então, nessa palestra, nessas aulas aqui, desses vídeos, eu pretendo discutir com vocês métodos direcionados para a análise de amostras agronômicas, principalmente, né? Então, a gente pode ter uma amostra de alimentos, mas são amostras diferentes de interesses agronômicos, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, tecidos vegetais, como folhas, raízes, frutos, tecidos animais, como sangue, urina, ossos, alimentos como leite, carne, grãos, diferentes vegetais. Então, eu posso direcionar essa palestra para esses diferentes grupos de amostras, né? E o que eu posso analisar nessas amostras? Especificamente, no meu caso, a minha área de pesquisa são os metais, né? Eu trabalho tanto com metais que são essenciais, quanto aqueles que são contaminantes. Mas a gente poderia também pensar o seguinte: eu vou analisar, por exemplo, agrotóxicos. Eu posso ter diferentes demandas, né, de análise para esses diferentes grupos de amostras, né? Então, qual o método que é necessário ser desenvolvido para cada um desses grupos de análises? Isso também a gente tem que saber, né? Antes de chegar no laboratório, de procurar determinado laboratório para fazer esse tipo de análise. Bom, na minha área especificamente, eu posso fazer, olha só, análise desses mais distintos elementos, alguns em concentrações altas, outros em concentrações muito baixas, né? E a gente pode pensar na análise dos metais, tanto no sentido de determinação dos metais devido à sua essencialidade, né, por serem essenciais para o homem, né, em determinadas faixas de concentração, quanto também no fato de eles serem tóxicos, né? Então, a determinação dos metais são determinações importantes de interesse analítico, não só para as pessoas que cursam agronomia ou ciência de alimentos, mas de uma forma geral para todos nós que consumimos os alimentos, né? A gente tem que agora discutir algumas etapas que são necessárias de serem cumpridas até a gente chegar na determinação desses elementos, né? Então, a gente tem as etapas de pré-tratamento e as etapas de preparo de amostras, de uma forma geral, necessárias para que a gente consiga entregar a solução para ser analisada, né? Eu vou discutir também se a gente sempre tem que analisar soluções, existem outras possibilidades. Bom, então, quando eu decido, né, desenvolver um método, a gente faz todas aquelas etapas iniciais de planejamento, né, e a gente tem a etapa de amostragem, né? O que eu vou analisar dentro do meu laboratório, né? Eu tenho um cliente aqui de São Gotardo que quer analisar as cenouras ali que estão sendo plantadas perto da UFV. E ele vai conversar comigo, aí a gente fez, não, vamos fazer a análise aqui, pode me mandar amanhã 5 caminhões de cenoura. Será que é assim que é feita a amostragem, né? Então, a gente tem que discutir esse aspecto, né? Então, a amostragem é o processo de seleção e remoção de uma pequena, representativa e suficiente parte de um todo, a partir da qual a análise será feita. Tá? Então, eu preciso pensar em 2 aspectos. Eu preciso ter uma amostragem que seja representativa, né, de toda a área lá que vai ser analisada do plantio da cenourinha. E também a amostragem ela tem que ser apropriada no sentido dos órgãos regulamentadores
que tratam daquela análise que eu vou realizar. Bom, a amostragem, ela tem sua definição segundo a IUPAC, né? Segundo a IUPAC, a amostra é uma porção que representa o todo. A amostra representa toda a população de interesse e pode ser coletada em um único local ou ser uma amostra composta. A amostra é resultante da mistura de várias amostras coletadas em diferentes locais dentro da população de interesse. Então, essa é a definição de amostra segundo a IUPAC. Ainda, eu posso ter uma subamostra. Então, quando a amostra ela é homogeneizada e dividida entre diferentes laboratórios, ou quando a amostra é grande e somente uma parte é levada para o laboratório de análise, ela vai ser classificada como subamostra. E a amostra laboratorial, né, que é de fato o que nos interessa, ela também pode ser chamada de amostra analítica ou amostra para testes. Ela é a amostra preparada no laboratório de análise a partir da amostra ou da subamostra. Nós temos ainda a alíquota amostrada ou alíquota para análise, ou ainda porção para análise ou porção amostrada. É um material pesado ou selecionado para análise a partir da amostra laboratorial. Essa alíquota ela pode ser analisada diretamente ou passar por um pré-tratamento adicional. Então, todas essas definições aqui são importantes para que a gente consiga usar a terminologia correta, né? Então, no fundo, pessoal, quando eu vou, né, quando eu tenho a minha amostra laboratorial, eu tenho que anteriormente ter feito um estudo, uma busca nos órgãos regulamentadores da forma correta como é feita a amostragem, né? Que tipo de amostra, como que vai ser feita a coleta daquela amostra até que ela se transforme na minha amostra laboratorial, ok? Então, tudo isso não é assim de fontes da minha cabeça, tem órgãos regulamentadores e a gente tem que seguir normas, ok? Eu vou parar aqui antes de começar a discutir essa transparência para o vídeo não ficar muito extenso. A gente se vê daqui a pouco.